Oi, pessoal, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, para caso você esteja assistindo essa aula num período mais tarde ou num período da noite, não tem problema, tá? Reiterar aqui o cuidado nesse período, as prevenções que devem ser feitas, se manter cuidando de você e de todo o ambiente, tá? Para que, quando voltarmos, tudo esteja ok, certo? Bom, hoje, nós vamos continuar os nossos módulos. Na última aula, fizemos o 20, que foi sobre as orações subordinadas adjetivas. Falamos um pouco sobre as explicativas, restritivas, falamos sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Para este módulo, o que a gente vai ver? No começo da aula passada, eu coloquei um quadro sobre os diversos pronomes relativos. Que, quem, quando e por aí vai, né? Agora, a gente vai destrinchar um pouco mais, vai falar sobre cada um deles e, ao final, uma parte sobre as diversas outras possibilidades que o que pode assumir enquanto valor morfológico. E é isso que nós vamos ver. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Mesma lógica da aula anterior. Projeto a minha tela e a gente começa a falar sobre as questões. Tudo bem? Bom, então vamos lá para a gente começar a matéria. Está aqui da projeção. Deixa eu aumentar aqui. E vamos para os nossos pronomes relativos, tá bom? Bom, uma primeira informação, isso aí, como eu já falei, né, se relacionam a termos mencionados anteriormente. A gente vai ver uma exceção, que é o cujo, mas mais para frente a gente vê, tá? E com os quais se relacionam. Novamente também, nós vimos, aqui uma informação que eu já trouxe, estou repetindo, que é a questão da introdução das orações subordinadas, adjetivas em específico. Aí um exemplo, racismo é um sistema o qual, você pode trocar por o qual, aí você vai perceber que se trata efetivamente de um pronome relativo, é uma forma de identificação, tá bom? Afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. O quadro que eu mostrei para vocês, dos termos que são variáveis e dos termos invariáveis. Então, ó, o qual, variação em masculino e feminino, singular, plural. O qual, a qual, os quais. As quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, são os termos variáveis em gênero e número. Os invariáveis, quem, como, que, onde, quando, tá? São esses que nós vamos destrinchar, tudo bem? Então, vamos ver a partir do que nós já vimos. São algumas referências que já foram trazidas só para que a gente repita e avance. Como eu falei também, o que é um pronome universal, ou seja, ele tem um emprego em larga escala. Ele basicamente serve para ser colocado em quaisquer outras possibilidades de pronome relativo. Mas aí que tem uma questão interessante. Se o pronome, se o que, os termos como um todo, são elementos coesivos que servem para evitar repetições desnecessárias, dentre outras funcionalidades, quando você repete o que, acaba mantendo essa repetição desnecessária. Então, daí a gente vai abranger outros, tá? Mas primeiro, só fazer a referência. E a informação também de que podemos trocar este pronome por o qual e suas respectivas variações de gênero e número. Então, ó, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção, né? Seria o equivalente ao trabalho o qual eu fiz. A cantora a que me referi, a cantora a qual eu me referi, a cantora. Então, uma questão que é importante é ficar atento à regência. Regência verbal. Eu me referi à pessoa. Então, se nesse caso tem uma preposição. Cuidado com isso, tá bom? Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. Os trabalhos os quais são equivalentes a isso. E as cantoras que se apresentaram eram péssimas. As cantoras as quais se apresentaram eram péssimas. Vamos ver especificamente agora essas variações, tá? Então, olha só. Com o qual, a qual, os quais, a quais, como eu falei. E eles têm características que se aproximam do quê? O trabalho o qual eu fiz refere-se à corrupção. É o equivalente ao anterior. Aqui, ó, a cantora a qual me referi, eu me referi à cantora. Ou seja, a quem eu me refiro. Então, tem uma variação
em termos de regência. Cuidado, porque é importante ter a noção da regência para que se coloque ou não a preposição. E quando for o caso, qual vai ser esta preposição. Tudo bem? Os trabalhos, os quais eu fiz, referem-se à corrupção. E uma outra possibilidade também de mudança em termos de regência. As cantoras pelas quais tenho apreço se apresentaram hoje. Eu tenho apreço pelas cantoras. Então, observa a regência do verbo, que determina a presença de uma preposição. Então, as cantoras pelas quais tenho apreço. Eu tenho apreço pelas cantoras. Tudo bem? Então, ó, o que, o qual. Vamos vendo outros na sequência. Quem? Refere-se a pessoas, indivíduos, agentes, e vem sempre precedido de preposição. É um professor a quem muito devemos. Nós devemos muito ao professor. Nós devemos muito a ele. Então, aqui eu tenho a preposição. E aí eu vou variar a preposição de acordo com a regência desse verbo. Ou do termo nominal, eventualmente pode ser. Mas, em geral, verbos. Né? Então, ó, devemos muito ao professor, a este professor. Por isso, a quem muito devemos. Estou me referindo a ele, pessoa. O ator de quem falei, tá? Aqui está faltando o falei. Desculpa, tá? O ator de quem falei seria essa a questão. Seria esse. Aqui eu posso fazer rapidinho aqui, ó, de quem falei. Eu faço aqui rapidinho para que vocês possam ver, para não ficar estranho. De quem falei, agora sim, ó, está nesse prédio desde semana passada. Eu falei do ator. Eu falei dele. Então, tem a preposição de. E aí, novamente, referência a uma pessoa, a um indivíduo. Por isso, o quem dá esta noção de um pronome relativo que se refere a pessoas. Certo? Então, ó, o ator de quem falei? Eu falei do ator. Tudo bem? Então, ó, que, o qual, quem, como. O pronome relativo como possui como antecedente meio, modo, maneira, jeito, e vai dar justamente essa noção de que maneira se procedeu a circunstância, de que modo, de que jeito. Até por isso tem este termo anterior. Então, ó, o modo como apresentou o seminário foi exemplar. Ele apresentou o seminário de que maneira? Exemplar. De que modo? Exemplar. Então, o modo como apresentou. Tá? O antecedente, modo. Antecedente, modo. Seria mais ou menos a mesma lógica nesse segundo exemplo. A maneira como ele lida com a turma é muito diferente mesmo. Ele lida de uma maneira muito diferente. Ele lida como? De uma maneira diferente. Ele lida de que modo? De que jeito? Tá? Então, aí a gente percebe que este pronome relativo como, ele vai dar como se fosse uma informação de modo e meio. Mais ou menos nesse sentido, um modo. Tá bom? Então, ó, a maneira como ele lida, o modo como ele lida, o jeito como ele lida e por aí vai. Tá bom? Então, ó, quais são as variações, quem, como. A gente já viu 4 pronomes relativos, certo? Vamos para um próximo. O próximo, cujo. E aqui, uma observação que é muito importante. Normalmente, os pronomes relativos se referem a um antecedente. A um antecedente. No caso do cujo, a gente percebe que tem uma variação nesta ideia. Porque, em vez de concordar com o termo anterior, ele vai concordar com o termo consequente, com o termo que vem na sequência, em gênero e em número. Então, olha só. O pronome cujo não concorda com seu antecedente, mas com o consequente, ou seja, o que está por vir. Também é importante gerar aqui, em geral, da ideia de posse, a ideia de pertencimento. Algo pertence a alguma coisa, certo? Então, olha só. Este é o caderno cujas folhas. As folhas estão rasgadas. Então, o que o cujo faz? Concorda em gênero, feminino, e número, plural, com folhas. Certo?
Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. Concorda com o consequente e não com o antecedente, tá? Consequente. Outro exemplo. Aquela é a turma cujo professor. A ideia de que a turma pertence àquele professor, algo nesse sentido, né? Está na posse dele, alguma coisa nesse sentido. Cujo professor é muito querido. Cujo está acompanhando o professor que está no masculino e no singular, tá? Masculino e singular. Uma outra questão que é importante com relação ao cujo é o seguinte. O que a gente percebe? Não existe, não tem preposição depois do cujo. Não tem cuja as folhas ou cujo o professor. Cujas folhas, cujo professor. Não tem artigo definido, masculino, feminino, singular, plural. Não tem nada disso. Não tem artigo depois do pronome. Tá? Não tem. Cuidado, porque isso acaba acontecendo com algumas vezes. E isso é um problema com relação a como deve ser utilizado esse pronome relativo. Tá? Ele é mais usual em termos escritos. A gente pode perceber que ele não é tão usual em termos falados, mas ele é importante também, porque vai dar essa ideia de posse, certo? Um próximo pronome, um outro pronome agora, para a gente ver. Onde? Esse confunde demais. Em muitos casos, utiliza-se o onde de maneira até equivocada. É como se, entre aspas, houvesse uma banalidade. Por quê? Ele é utilizado em muitos casos que não são para serem usados. Então, prestem atenção. Onde, como pronome relativo, sempre possui antecedente. E só pode ser utilizado na indicação de lugar, local. Tá? Então, olha só. A casa onde morava? Ela morava na casa. Ah, eu posso utilizar o em que? Pode, não tem problema. É uma possibilidade, é uma alternativa. Mas como aqui faz uma referência local, você pode utilizar onde, que ele é o mais indicado. A casa onde morava foi assaltada. Na sequência, o restaurante aonde gosto de ir. E aí, preste atenção que tem a preposição, por quê? Eu gosto de ir ao restaurante. Então, nós temos a variação do onde com a exceção desta preposição. O restaurante aonde gosto de ir está fechado a essa hora. Eu gosto de ir ao restaurante. Por isso, nós temos a preposição. Então, vai ter esse exemplo um pouco mais na frente, mas só para já adiantar. Cuidado quando for fazer referência a, por exemplo, tempo. Tempo não utiliza onde. Tempo utiliza quando. Então, se, por exemplo, fizer referência à infância, infância não é lugar, não é local, é momento, é tempo. Então, não vai ser onde. Não é na infância onde era feliz. Não, na infância quando. Porque faz uma referência à noção temporal. Então, cuidado para utilizar o onde, porque a referência é lugar. E aí, pensando em Enem, isso pode ser um problema para a sua competência 4. Por quê? Um erro que você tem de pronomes, de elementos coesivos, por exemplo, mecanismos linguísticos coesivos, isso já não permite que você tire a nota máxima. Então, cuidado com a utilização do onde. Tudo bem? Então, nós vimos o que, nós vimos o qual, nós vimos o quem, nós vimos o como, o cujo, onde, certo? Outros, vamos continuar. Quanto e quantos e suas variações. Quanta, quantas, que a gente viu lá naquele quadro que existe a possibilidade de variação de gênero e número, tá? São pronomes relativos quando tem por antecedente um pronome indefinido. Tanto, todos e por aí vai. Então, olha só. Emprestei tantos, se você quisesse utilizar um termo, tantos livros quantos fossem necessários. Emprestei tantas canetas quantos fossem necessárias. Emprestei tantos cadernos. Então, perceba que existe a variação. Tá? Existe a variação. Quantos? Quantas? Quanto? Quanta? Por exemplo, de baixo. Dizer que tudo quanto ele falava se tornava verdade. Tudo também. Nós temos
um termo que está no masculino. Então, isso faz com que o quanto também se mantenha. O primeiro caso também. Acho que fica mais fácil de visualizar no primeiro caso. Se fossem tantas, o quanto também variaria em gênero, em número. Emprestei tantas canetas fossem necessárias. Certo? Então, ó, variação de gênero e número e tem um antecedente, um pronome indefinido. Tudo bem? Certo? E aqui o que eu falei sobre o quando, que dá a noção de tempo, tá? Noção temporal. Na indicação de tempo, deve-se empregar quando ou em que, sendo que este segundo exemplo, esta segunda possibilidade em que, também serve para local ou lugar, como a gente viu no onde. O local em que ele gosta de ficar também é possível, também é correto. O que não dá para usar é o quando sem que ele tenha referência temporal e o onde sem referência locativa. Cuidado para não confundir. Então, ó, sinto saudades da época quando morávamos no exterior. Em que morávamos, não tem problema. Referência temporal. Bons eram os tempos quando podíamos jogar videogame. Alguns ainda jogam, óbvio, não tem problema nenhum. Então, ó, bons eram os tempos em que também não tem problema. É possível também nesse caso. Não há erro. Agora, só cuidado com aquela observação que eu fiz, para não confundir o onde e colocar onde referência a tempo. Tá? Na infância, onde era feliz? Não. Na infância, quando era feliz ou em que era feliz. Tudo bem? Certo? Então, ó, um panorama geral com relação a esses pronomes relativos. A gente viu diversas possibilidades. Isso é importante por quê? Porque você vai, quando no momento da construção do seu texto, ter um leque de opções para que você possa utilizar. Quero fazer referência à pessoa? Vou utilizar um quem. Quero fazer referência a lugar? Um onde. Quero fazer referência a modo? Como. Quero fazer referência a tempo? Quando. Quero fazer referência a posse? Cujo. Justamente para não ficar utilizando o tempo inteiro só o que. Senão, ele acaba não tendo tanta funcionalidade no sentido de evitar repetição, porque ele passa a ser o termo repetido. Então, perde um pouco dessa característica, certo? Então, olha com calma para você entender cada uma das funcionalidades e poder ampliar o seu leque quanto à utilização dos pronomes relativos. Tudo bem? Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber, a gente vai falar sobre algumas observações quanto a esses valores morfológicos, outros valores morfológicos distintos, porque a gente viu o que como pronome relativo, mas eles podem ser pronomes. Além dos pronomes, podem ser preposição, advérbio, conjunção e por aí vai. Então, a gente vai ver alguns casos, algumas possibilidades de análise, tá bom? Então, vamos lá. Muitas das palavras que aqui foram apresentadas como pronomes relativos podem aparecer com outros valores morfológicos. Então, a variedade que existe em termos de morfologia quanto a esses termos, isso é relevante. Então, ó, a palavra que é mais versátil aparece como conjunção integrante, conjunção comparativa, conjunção consecutiva, conjunção concessiva, preposição acidental, interjeição, pronome indefinido, advérbio de intensidade, dentre outros. Então, perceba que existe uma gama de opções. É um bom número. Então, cuidado que a análise ela é feita caso a caso, circunstância a circunstância. Então, olha só. Que lindo é o Cristo Redentor. Advérbio de intensidade. O quão lindo é, seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos essa lógica. O quão lindo é o Cristo Redentor. Há uma preposição, uma exclamação, por exemplo, o quê? Né? Você pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas, ó, aqui, um exemplo de advérbio de intensidade. Uma preposição acidental. E quando a referência é preposição acidental, de respeito a momentaneamente ela se comportar como uma preposição.
ela não é uma preposição de origem, aquela mais conhecida, ante, após, até, com, contra e por aí vai. Ela se comporta momentaneamente como uma preposição. Então, olha só. Os brasileiros têm que conhecer o Corcovado. Ser equivalente a falar, os brasileiros têm de conhecer o Corcovado. Então, por isso é que, momentaneamente, ela se comporta como uma preposição. Daí, inclusive, a questão de preposição acidental. Tudo bem? Agora, outro valor morfológico. Belos que sejam, nenhum dos monumentos mundiais supera a beleza do Cristo carioca. Seria equivalente a, ainda que sejam belos, embora sejam belos, muito embora sejam belos, ou seja, concessão, noção concessiva. Por isso, se comporta como uma conjunção concessiva. O valor semântico de concessão. Então, ó, 3 possibilidades distintas. Advérbio, preposição e conjunção. Certo? Mais algumas possibilidades agora para outros termos que nós vimos na aula de hoje. Então, olha só. O quem, o como e o quantos. Vamos ver para esses 3. A palavra quem pode ser também pronome interrogativo e pronome indefinido. Quem não quer conhecer o Cristo Redentor? Aqui é um questionamento. Quem não gostaria? Então, é mais ou menos essa ideia. Aqui ele se comporta como um pronome que vai dar a noção de interrogação. Por isso, neste caso, se trata de um pronome interrogativo. Tudo bem? O como, a gente já viu, a noção de modo. Algumas possibilidades. Aqui, especificamente, o advérbio de modo. Então, olha só. Interrogativo, né? A palavra como pode ser advérbio de modo, conjunção comparativa, conjunção conformativa. Por exemplo, se você pensar numa conjunção comparativa, ele é forte como um leão, por exemplo. Ele é tão forte, a força dele é equivalente à do leão. Então, nesse momento, é uma conjunção comparativa. Pode ser também uma conjunção causal. Como ele não foi ao restaurante, ficou com fome. Já que não foi, uma vez que não foi, e por aí vai. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Como se chega ao Corcovado? De que modo? De que maneira se chega ao Corcovado? Tá? Então, aqui é um advérbio de modo que vai dentro da noção de interrogação. E aí, só para não deixar passar batido, conjunção conformativa. Ele fez o exercício como foi pedido, conforme foi pedido, de acordo com o que foi pedido. Então, 3 possibilidades com relação ao como em termos de conjunção. Quando for o caso de se falar sobre as orações subordinadas adverbiais, a gente volta nesse tópico. A gente vai ver cada um dos casos. Tudo bem? E para fechar, a palavra quanto e variações, quanto, quanta, quantos, quantas, pode ser empregada como pronome interrogativo. Quantos milhões de pessoas? Quantas mil pessoas, por exemplo, devem ter visitado Cristo Redentor desde sua inauguração? Mais um questionamento, tá? Mais um questionamento. Tudo bem? Então, observem a gama de possibilidades quanto ao esses termos que nós vimos terem outros valores morfológicos. Certo? Tudo bem, galera? Então, ó, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido tudo que foi apresentado. Caso haja alguma dúvida, volta para poder ter uma noção, pausa, vê com calma, analisa. O importante é tirar as dúvidas possíveis. E, de novo, continuem se cuidando, continuem preservando a sua saúde e a dos seus entes queridos, dos próximos, das pessoas próximas, para que tudo isso melhore o mais rápido possível. Tudo bem, pessoal? Então, ó, até uma próxima e fiquem bem. Tchau, tchau.